Abra comigo a Escritura Sagrada na Carta aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao 5. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 20. Verso 5. Crianças, olha só. Vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu mesmo vou responder, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem, não vou dar a resposta logo de vez. Eric, como é que a gente sabe, Axa, que nós somos salvos? Como é que nós sabemos que nós somos salvos? Pelo Espírito Santo que nos habita. Pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo hoje ele vai continuar falando, Sara, sobre a justificação pela fé. Ele falou antes, Davi, viu, Davi? Que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós cremos em Jesus e crendo nós somos salvos. Hoje, Sara, ele vai falar uma outra coisa muito importante. Ele vai falar que quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então, Davi e Aurora, não sei porque vocês estão já desenhando aí, nem comecei a... Olha, presta atenção, Maria, olha. Uma coisa nós sabemos, que somos salvos, é quando nós temos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso hoje. Os Gálatas receberam o Espírito Santo pela fé, não pelas obras. Porque o Espírito Santo, Azaf, ele é um dom que Deus nos dá. Cadê o Azaf Limão? Azaf Limão, o Espírito Santo é um dom que Deus nos dá. Tá bom? E hoje nós vamos ouvir sobre isso. Irmãos, então vamos ler o texto aqui. Gálatas 3, do 1 ao 5. Peço que você agora acompanhe a leitura. O apóstolo Paulo diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus nos ajuda, Senhor. Eu que sou a tua boca neste momento, preciso de ti, Pai. Guarda-me de cometer qualquer imprecisão, qualquer erro, que possa de alguma maneira, Deus, prejudicar a comunicação da tua santa palavra. Da mesma forma, os meus irmãos, Pai, que o Senhor os guarde das distrações, que o Senhor, ó Deus, possa lhes dar ouvidos e coração aberto, para receber com fé tudo o que vos será anunciado. Nós pedimos isso a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo finalmente concluiu a longa argumentação que foi do verso 10 do capítulo 1 até o verso 21 do capítulo 2. E essa argumentação se deu em defesa do seu apostolado. Nós vimos que o trecho que vai do capítulo 2, do verso 15 ao verso 21, funciona como uma transição para a segunda grande seção da Carta aos Gálatas. O capítulo 1 e 2 ele é mais autobiográfico. Paulo está defendendo seu evangelho, defendendo seu apostolado. Os capítulos 3 e 4 são uma defesa teológica, uma defesa escriturística do seu evangelho contra a teologia judaizante. Então a tendência é que do 3 em diante a coisa fique mais pesada, no sentido de Paulo vai argumentar, Paulo vai trazer teologia e escritura em defesa do seu evangelho. No trecho inicial, irmãos, dessa grande sessão, que é o capítulo 3, do verso 1 a 5,
Paulo continua insistindo que os Gálatas foram justificados pela graça mediante a fé em Cristo, não pelas obras da lei. E aqui especificamente ele está apelando à experiência pessoal dos Gálatas. O ponto dele, irmãos, isso é muito importante que vocês entendam desde aqui, é que a recepção do Espírito Santo é uma evidência decisiva de que eles foram justificados pela fé. Ele está partindo da premissa de que os Gálatas não precisam virar crentes, eles já são crentes e, portanto, eles receberam o Espírito de Cristo. E a conclusão que ele chega é óbvia. Por isso vocês não têm necessidade de observar as obras da lei. Vocês não têm necessidade de se circuncidarem, porque vocês já pertencem ao povo de Deus, pois Deus já os havia recebido pela graça mediante a fé. Então, o Espírito presente na vida deles, atuando entre a igreja, era uma prova cabal desta verdade. Eles foram salvos e eles receberam o Espírito. Agora, meus irmãos, Paulo responde a uma tentação que os Gálatas enfrentavam, de ter começado pela fé, para depois então se aperfeiçoar e continuar a caminhada pelo esforço próprio. Então a intenção dele, é deixar uma coisa muito clara: a vida cristã começa e continua pela fé. E esse é o tema do sermão da noite de hoje. A vida cristã começa e continua pela fé. E a pergunta, irmãos, eu peço a atenção de vocês, é: por que nós não podemos de modo nenhum perder essa verdade de vista? Qual é o risco de começar pela fé e de então buscar aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Paulo dá 3 respostas aqui cruciais. A primeira resposta está nos versos 1 e 2, irmãos. O Espírito foi recebido pela fé, não pelas obras. O Espírito foi recebido pela fé e não pelas obras. Veja como Paulo começa no verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você lê a carta aos Gálatas, irmãos, você chega à conclusão que toda a carta Paulo está usando uma linguagem muito vigorosa, né? Fica nítido o quanto ele está indignado, decepcionado. Só que aqui a indignação dele assume um tom pessoal. É como se ele estivesse esbravejando contra os seus destinatários. Ele chega ao ponto de chamá-los de insensatos. E o insensato seria o equivalente a estúpido, tolo. Mas você se pergunta, talvez, será que tem necessidade disso, pastor? A mesma necessidade de Paulo estar tão indignado assim? E aí você tem que sempre interpretar um texto à luz de seu contexto, ou melhor, do que veio antes. O que é que os Gálatas estavam fazendo, irmãos? Eles corriam o risco de anular a graça de Deus. A heresia judaizante exigia que eles acrescentassem as obras da lei à fé, pois diziam que os gentios não são justificados nem admitidos ao povo de Deus a parte da obediência às obras da lei. Só que o problema grave, preste atenção, eles corriam o risco de anular a graça de Deus. Depender das obras da lei, irmãos. Lembra do verso 21 do capítulo 2? Depender das obras da lei, como os Gálatas estavam tentados a fazer, implica, em última instância, tornar a morte de Cristo inútil. Se a justiça vem pela prática da lei, então Cristo morreu em vão. Como Pedro, eles estavam negando o Evangelho com suas ações. Então, sabendo disso, irmãos, nós devemos entender que a reação de Paulo é totalmente justificada. Tanto que, comentando esse texto, Calvino disse: quando ouvimos que o Filho de Deus, com todas as suas bênçãos, é rejeitado, que sua morte é estimada como nada, qual é o crente piedoso que não se sente profundamente indignado? Irmãos, eles eram culpados de pura idiotice, de estupidez espiritual. E o apóstolo, ele mal consegue acreditar como eles estão caminhando para esse absurdo, como eles podiam crer em algo tão absurdo. Ele diz: é como se vocês estivessem, enfeitiçados. Irmãos, eu quero que vocês olhem para cá, tá? Por favor. É como se estivessem enfeitiçados. Olha só que coisa, mágica e feitiçaria
eles atraíam as pessoas do mundo antigo. Especialmente em razão da promessa que a feitiçaria ela exercia ou prometia exercer, controlando a vida e controlando as circunstâncias da vida. E é óbvio, irmãos, que os Gálatas não foram enfeitiçados por um poder mágico. As palavras de Paulo são tanto uma metáfora como uma hipérbole. Ele está dizendo assim: o fascínio deles com a circuncisão é como se eles estivessem sob a influência do feitiço, que os impedia de ver o óbvio. E qual era o óbvio, irmãos? Cristo crucificado. Em outras palavras, Paulo está dizendo mais ou menos assim, vocês estão agindo de modo tão absurdo, tão tolo, que parece que vocês estão sob o poder de um feitiço. Parece que vocês estão enfeitiçados. E o que deixa Paulo realmente perplexo é o fato de Jesus Cristo ter sido exposto crucificado diante dos olhos dele. O que é que ele quer dizer? Claro que os Gálatas não presenciaram a crucificação, mas o termo exposto no mundo antigo, ele era usado para se referir a um aviso público, a proclamações escritas. Então, quando Paulo usa o termo exposto, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, ele está se referindo à sua pregação, a pregação do Evangelho aos Gálatas. Ele está dizendo: a minha pregação foi tão vívida, foi tão penetrante nas consciências, que vocês, pelos olhos da fé, viram diante de si o Cristo crucificado. É como se a pregação de Paulo tivesse pintado um quadro vivo do Cristo pregado no madeiro, sofrendo, sangrando para a salvação dos pecadores. E é justamente por isso, irmãos, que Paulo chama a sua mensagem de palavra da cruz. O conteúdo da sua mensagem não era outro senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi exatamente o que ele proclamou entre os Gálatas. E estes viram o Cristo exposto como crucificado na pregação. E agora parecem ter esquecido completamente disso, para depender das obras da lei. Então, a partir disso, considerando esse absurdo, Paulo lança uma série de perguntas retóricas. A primeira delas está no verso 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Crianças, preste atenção, olha para mim aqui. Se segura com esse desenho aí, olha só. Eu vou explicar para vocês o que é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica, Sara, é uma pergunta que não precisa de resposta. Porque quem está perguntando para você já sabe a resposta, e essa pessoa já sabe que você sabe a resposta também. Ela só está querendo colocar você para pensar. Talvez para despertar você de uma coisa errada que você esteja fazendo, de uma atitude impensada. É o que Paulo está fazendo aqui. A pergunta retórica, irmãos, atenção, pressupõe que tanto o interrogador como o interrogado já sabem a resposta. O objetivo dela é provocar reflexão. Então Paulo tinha noção de que os Gálatas sabiam a resposta certa, mas ele queria fazê-los pensar. Ele queria trazê-los de volta à realidade. Então ele apela à experiência pessoal dos Gálatas. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé em Cristo? Pelas obras da lei ou pela fé? Por que é importante trazer o Espírito nessa discussão? O que é que tem a ver, Paulo? Você estava até esse ponto falando sobre a justificação e então você traz o Espírito. A razão, irmãos, é muito simples. A recepção do Espírito confirma a salvação dos Gálatas. Porque para Paulo, o recebimento do Espírito é uma marca fundamental da verdadeira conversão cristã. E não só isso. O dom do Espírito é uma evidência segura de que os Gálatas foram incorporados no povo de Deus. É o que o mesmo apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 12, 13. Eu quero que você ouça, por favor. Ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos. Ou seja, o Espírito de Deus habita naqueles que pertencem a Cristo e é um selo da união entre o cristão e Cristo. E a experiência dos Gálatas, irmãos, é igual que Paulo descreveu em relação aos Efésios. Esse texto vale a pena nós abrirmos todos juntos. Vá comigo. Efésios capítulo 1. Logo aí do ladinho.
Efésios capítulo 1, versos 12 e 13. Percebam como a experiência dos Gálatas é igual ao que Paulo descreve em relação aos Efésios. Ele diz assim: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, ouça, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, meus irmãos, os Gálatas ouviram a pregação da fé, a mensagem da fé cristã, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus Cristo. E o que ele afirma é que eles receberam o Espírito, ou ficou evidente a recepção do Espírito, quando ouviram com fé o Evangelho. Então veja, ao contrário do que ensinavam os judaizantes, de que a obediência à lei de Moisés era necessária, tanto para você ser justificado, como para pertencer ao povo de Deus, Paulo está lembrando, Deus já os havia dado o Espírito, desde que eles creram em Jesus para a salvação. Eles receberam o Espírito de Deus, desde o momento em que creram no Evangelho pregado por Paulo. Então, irmãos, o Espírito que se manifestou na vida deles com poder, e passou a habilitá-los à fé, lhes foi dado, não como uma conquista do mérito humano, mas como um dom. Perceba, foi ao ouvir e crer, e não fazendo que eles receberam o povo de Deus. Foi ouvindo e crendo, e não fazendo. E tendo o Espírito de Deus, essa é uma evidência segura de que eram salvos e pertenciam ao povo de Deus. Irmãos, por favor, atenção de vocês. Primeira aplicação. Irmãos, o Espírito Santo, ele é um dom concedido aos crentes em sua conversão a Cristo. O Espírito Santo é um dom concedido aos crentes na sua conversão a Cristo. Por que é importante reforçar isso, meus irmãos? Porque há certa confusão no meio evangélico quanto à doutrina do batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais, principalmente, afirmam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à regeneração e conversão. O que é que eu quero dizer? Alguém pode vir à fé e à salvação sem, no entanto, ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser um crente sem ainda ter recebido o batismo do Espírito. E a evidência de que alguém foi realmente batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, dizem eles. Sendo assim, o Espírito Santo é um dom recebido por cristãos tempos depois de sua conversão. Só que essa abordagem, queridos, além de uma série de dificuldades exegéticas, teológicas, a ideia de uma segunda bênção, como costuma ser nomeada também essa doutrina, dá a entender que existem dois tipos de cristãos: os batizados com o Espírito Santo e os não batizados, os espirituais e os não iniciados, os maduros e os carnais. Logo, essa perspectiva é danosa, queridos, porque cria um sistema de castas dentro do corpo de Cristo. Talvez, se você já frequentou igrejas pentecostais, ora se sentia menos espiritual, ou era tratado assim pelos mais iluminados, pelos mais espirituais da igreja, aqueles que falavam em línguas. Contudo, irmãos, o que Paulo fala aqui em Gálatas já derruba essa ideia de uma vez por todas. Todos os crentes recebem o Espírito Santo no momento de sua conversão. Quando chega a fé, todos os crentes recebem o Espírito e são unidos a Cristo pela fé desde o princípio. E é o que o mesmo Paulo confirma escrevendo aos Coríntios, irmãos. Nós lemos antes, ele diz: pois em um só Espírito, veja, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos os que creem em Jesus Cristo já foram batizados com o Espírito. Pois a vida cristã, querido irmão, não inicia sem que sejamos unidos a Cristo por meio do seu Espírito. Quando alguém participa de Cristo, necessariamente ele está participando do Espírito. Tanto que as Escrituras ensinam que estar em Cristo e estar no Espírito são a mesma e a única realidade.
Não há como receber, irmãos, os benefícios da redenção sem que o Espírito de Cristo os aplique pessoalmente a nós. Então jamais seremos unidos a Cristo, jamais teremos fé justificadora sem que o Espírito de Deus nos habite. Então, crente, você recebeu o Espírito de Deus, mesmo antes de você ter consciência disso. Você não sabe como procedeu, como se deu, mas você recebeu o Espírito de Deus, mesmo antes de ter consciência disso. Foi por meio da ação soberana, da ação misteriosa do Espírito Santo que você foi unido a Cristo, que você teve a sua natureza regenerada, que você foi habilitado a crer para a salvação. Então, queridos, o Espírito nos é dado como um dom da graça de Deus. Nós somos unidos a Ele, ou habitados por Ele, batizados com Ele, no momento de nossa conversão. E uma vez habitando o verdadeiro crente, esse Espírito jamais deixa de ser sua habitação. Ouça, todo aquele que foi unido a Cristo pela fé, já foi batizado pelo Espírito Santo. E tem sido habitado pelo Espírito Santo desde então. Segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos também que o Espírito está em harmonia com a sã doutrina. Veja, o apóstolo ele deixa claro que o Espírito foi dado aos Gálatas em resposta à pregação da fé. Ou seja, em resposta ao Evangelho. Eles ouviram com fé a mensagem do Evangelho. Não por acaso, Jesus Cristo descreve o seu Espírito assim, Ele é o Espírito da verdade. E a função dele, segundo o próprio Jesus, é glorificar o Filho, conduzindo os seus à verdade do Evangelho. Portanto, queridos, o Espírito Santo não é recebido via experiências místicas, mas mediante o Evangelho verdadeiro. É por isso que é triste perceber que muitos têm blasfemado a pessoa do Espírito Santo, lhe atribuindo papéis bizarros, irmãos. Por exemplo, nós vemos o cair no Espírito, tem se tornado bem popular em seios neopentecostais do país, que ficou muito famoso pelo herege Benihim. As pessoas caem no chão porque são tomadas pelo poder do Espírito, pela imposição de mãos ou pelo sopro. Você vê todo tipo de unção extravagante, sem qualquer ligação com a verdade bíblica, sem qualquer prova das Escrituras. Você tem cultos sem qualquer exposição da palavra, mas cheios de apelo, cheios de sensacionalismo, de apelo emocional. Você tem profetadas que são dadas como vindas do Espírito de Deus, mas que contradizem abertamente as Escrituras. Você tem pessoas atribuindo ao Espírito Santo comportamentos loucos, descontrolados, gritos perturbadores, histeria coletiva, e dizem: isso é o Espírito no nosso meio. Quantos, meus irmãos, infelizmente estão buscando igrejas por sensações espirituais, mas fazendo isso enquanto desprezam doutrina, pregação bíblica, conhecimento das Escrituras. Querido, onde o Evangelho é obscurecido, onde a palavra de Cristo é deixada de lado, pode ser bonitinho o que está acontecendo, pode ser legal, mas o Espírito de Deus não está ali. Onde o Evangelho é obscurecido, onde a verdade bíblica é desprezada, o Espírito de Deus não está presente. E é por isso que nós não podemos ser ingênuos, nos lembrar do que disse o apóstolo João. Ele disse assim: nisto conhecemos, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha só, o apóstolo: aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Você acha mesmo que todo recinto, todo ajuntamento que chama-se a si mesmo de igreja, necessariamente ele está operando o Espírito da verdade? Não se engane. Muitas daquelas que estão reunidas, parecem igrejas, usam o linguajar de igreja, elas estão sob a operação do espírito do erro. Elas estão distantes da verdade, longe do Evangelho, e entre eles não está atuando o Espírito de Deus, mas o espírito do erro, o espírito demoníaco. O espírito do erro trabalha para confundir e desviar as pessoas de Cristo. O Espírito da verdade nos leva à doutrina dos apóstolos, nos leva ao Evangelho. Uma igreja que não se mantém na sã doutrina, ela
não experimentou a verdadeira bênção do Espírito, irmãos. E toda e qualquer experiência espiritual, a parte do conhecimento de Cristo, ela é vã. Eu chego a dizer, ela pode inclusive ser demoníaca. Toda experiência, a parte do conhecimento de Cristo, ela é vã, perigosa e até demoníaca. Então, queridos, entendam que a nossa ortodoxia, aquilo que nós cremos e confessamos, é um indicativo de que nós temos o Espírito. Não venha com essa de dizer que quem é espiritual não se importa com doutrina. Pelo contrário, a Bíblia diz, aquele que é espiritual anda na verdade. E o Espírito está onde está a verdade. Então, um indicativo, não o único, mas um dos indicativos mais seguros de que temos o Espírito Santo é que cremos e andamos na verdade. Confessamos a verdade. O Espírito nos é dado na pregação da fé, meus irmãos. E se não damos ouvidos à palavra de Cristo, como é que nós vamos esperar que o Espírito de Cristo esteja entre nós? Se somos espirituais, por outro lado, nós cremos no Evangelho, nós observamos a sua palavra, tudo o que Cristo nos revelou pelo seu Espírito, por meio do Espírito que nos foi dado, que nos ilumina para a compreensão disso. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós estamos meditando no tema vida cristã começa e continua pela fé. Nós vimos primeiro que o Espírito foi recebido pela fé, ou nos foi dado pela fé e não pelas obras. Segundo lugar, versos 3 e 4, a vida cristã não pode ser aperfeiçoada pela carne. A vida cristã não pode ser aperfeiçoada pela carne. Crianças, preste atenção, nós temos aqui mais uma pergunta retórica. Paulo já sabe a resposta, os Gálatas sabem a resposta, mas ele quer provocar reflexão, quer fazer eles pensarem. Olha só o que é que ele pergunta para os Gálatas. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Começar no Espírito, irmãos, é outra forma de dizer que eles receberam o Espírito, conforme fica claro no verso 2, ou seja, os Gálatas creram em Jesus Cristo e pela fé receberam o Espírito, como tanto como uma marca da sua justiça, como da sua união ao corpo de Cristo. O problema, presta atenção, é que por influência dos judaizantes, eles foram persuadidos a aperfeiçoar a salvação pela carne. O que isso quer dizer, irmãos? O que é que o termo aperfeiçoar indica aqui? Quando aparece no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo, aperfeiçoar é levar a cabo um processo que foi iniciado. É completar algo que foi iniciado. É concluir uma obra. Essa palavra que Paulo usou quando ele disse assim aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. É a mesma palavra no original. É você levar a cabo uma obra, então, iniciada. Só que a incoerência dos Gálatas está no fato de que eles receberam o Espírito Santo, eles iniciaram pela fé, só que agora eles queriam completar a coisa pelo esforço humano. Eles queriam se aperfeiçoar pela carne. E carne, na teologia de Paulo, irmãos, precisamente em Gálatas, é o contrário da nova vida. É o velho homem, é a natureza caída, não regenerada. E a característica principal da carne é a dependência de si mesmo. Depender de si e dos próprios esforços. Então Paulo ele coloca dois princípios, um contra o outro. A graça e a fé, o espírito e a carne. E a atração dos Gálatas com o rito da circuncisão, veja, que era um corte na carne. O fascínio deles pela circuncisão representava o abandono na dependência do Espírito, o abandono da fé para depender da obediência às obras da lei. Então a lógica em ação era a seguinte, preste atenção, a graça inicia a vida cristã. Você entra pela porta da vida cristã pela graça, mas você a aperfeiçoa e continua pelo esforço próprio. Moisés vai terminar o que Cristo começou. Ou melhor dizendo, você mesmo termina o que Cristo começou pela sua obediência. Assim nós conseguimos notar, irmãos, que além de retórica, essa é uma pergunta cheia de ironia.
Porque Paulo está dizendo, vocês realmente pensam que aquilo que Deus começou sobrenaturalmente será concluído por recursos humanos? Será que começamos com Cristo pela fé para depois depender inteiramente das nossas obras? E a ironia ainda maior é quando percebemos que os Gálatas, na verdade, eles estavam sendo enganados. Eles estavam sendo enganados, porque veja, os judaizantes insistiam na circuncisão, dizendo, vocês precisam da circuncisão para começar na vida cristã. Sem a circuncisão, sequer vocês serão admitidos ao povo de Deus. Sendo assim, meus irmãos, veja, preste atenção, seguir esse falso evangelho é um retrocesso tremendo, porque eles já foram batizados com o Espírito, eles já foram justificados, eles já estão sendo aperfeiçoados no Espírito. Seguir este evangelho é um retrocesso, é ignorar o que Deus fez, o que Deus estava fazendo na vida deles. Eles ignoram que foram justificados pela graça, receberam o Espírito e estavam sendo aperfeiçoados pela fé e pela ação do Espírito de Deus e não pelas obras da lei. Então, crianças, ele faz uma outra pergunta retórica. No verso 4, olha só o que é que ele fala. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aqui ele apela à experiência deles, irmãos, como recém-convertidos. Há indícios mais à frente na carta, como nós vamos ver, de que eles sofreram algum tipo de perseguição ao abraçar o Evangelho. De que creram e que por isso sofreram em razão da sua fé. Contudo, circuncidar-se é renunciar ao Evangelho. Então ele questiona, será que tudo que vocês sofreram pelo Evangelho foi em vão? E eu quero chamar a atenção de vocês, olha para o texto, ele termina com uma condicional. Se na verdade foram em vão. Ele não está confirmando a apostasia dos Gálatas. Paulo tem esperança de que eles arrependam-se e voltem então para o caminho do Evangelho. Ele não deixa a questão batida, ele deixa para a consideração dos seus destinatários. Será que vocês, tendo renunciado ao Evangelho, todo o sofrimento de vocês pela fé cristã será em vão? E a esperança dele é que esse alerta sirva para despertá-los quanto ao perigo, levá-los ao arrependimento. Por favor, essa é mais uma aplicação, mais doutrinária, mas é fundamental para a sua compreensão da doutrina da salvação. Preste atenção, ouça. Nós começamos pela fé e pelo Espírito, e nós seguimos adiante também pela fé e pelo Espírito. Nós começamos pela fé e pelo Espírito e seguimos adiante da mesma forma. Entenda, querido, nós somos justificados pela graça mediante a fé, sem qualquer contribuição das nossas obras. E é razoável que seja assim, porque nós não somos capazes de cooperar e de contribuir para a salvação, não somos capazes de sermos salvos por obediência às obras da lei. Só que depois disso, queridos, nós sofremos com uma tendência semelhante à dos Gálatas. Nós somos tentados a completar o que Deus começou. Nós pensamos assim, o Cristo já fez tudo sozinho no começo, agora é a minha vez. Então, ainda que eu siga crendo em Cristo, eu me torno menos dependente da fé, menos dependente da graça, menos dependente do Espírito e mais dependente da minha carne, das minhas obras, da minha obediência. A justificação é obra de Deus, dizemos. Enquanto a santificação, que a santificação nada mais é do que o processo por meio do qual somos moldados à imagem de Cristo, nós pensamos, a santificação é comigo. Eu hei de me aperfeiçoar pelas minhas obras e pela minha obediência. Será, meus irmãos? Será que a justificação é obra de Deus e a santificação é obra nossa? O apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses, acabei de citar esse texto agora há pouco, estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Crente, você tem uma obrigação real na santificação. Nós não seremos santos num passe de mágica, sentados no sofá, mas entenda, toda a salvação pertence a Deus, desde a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação, a perseverança.
Toda salvação pertence a Deus. A santificação, meus irmãos, que é um processo que dura toda a vida cristã, ela é igualmente pela fé, pelo Espírito e não pela carne. Não faz o menor sentido, irmãos, começar pela fé, para depois depender do esforço próprio. A santificação, entenda, precisa ser pela fé, pois é somente na união com Cristo que somos aperfeiçoados. Cristo, meus irmãos, é a nossa santificação. Não é só que Ele nos santifica, Ele é a nossa santificação. É exatamente o que Paulo diz aos Coríntios. Ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, ou seja, Cristo se tornou da parte de Deus para nós. O que, meus irmãos? Sabedoria, e justiça e santificação e redenção. Veja, não é que Cristo simplesmente dá redenção, concede santificação. Cristo é a nossa santificação, a nossa justiça. Portanto, a não ser que estejamos unidos espiritualmente pela fé em Cristo, nós não recebemos nenhum desses benefícios. Nenhum dos benefícios da obra salvadora dele nos são dados. Separados de Cristo, irmãos, não podemos fruir do que há de mais importante para a santidade cristã: o poder santificador do Espírito operando em nós. Por que o Espírito é tão importante para a tua santidade, crente? Porque é por meio do Espírito que nós somos habilitados a vencer o pecado e viver para Deus. É no Espírito, irmãos, que somos capacitados a morrer para as obras da carne. É também pelo Espírito que damos o fruto do Espírito e deixamos de viver para gratificar os desejos e prazeres da carne. É somente por causa da tua união com Cristo que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Afinal, diz o apóstolo Paulo em Romanos, o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo e o domínio do pecado fossem destruídos e não mais sirvamos ao pecado como escravos. Eis a razão porque somos continuamente aperfeiçoados, irmãos. Porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos ao seu Espírito. É por isso, crente, que você mentia, mas agora você fala a verdade. É por isso que antes o corpo era usado para a imoralidade, mas agora ele é a habitação de Deus e você foge da impureza. A ira dá lugar à temperança. A palavra torpe, há palavras que edificam e que transmitem graça. Como é que isso é possível? Isso é possível porque você foi unido a Cristo. Todo o processo do despojar do velho homem e se revestir do novo é porque você está unido a Cristo pela fé. E Cristo é a tua santificação. Consequentemente, meus irmãos, nós possuímos uma fé operante, porque a fé sem obras está morta. Nós somos aperfeiçoados por uma fé ativa em Cristo, uma fé que se mostra verdadeira pelos frutos que produz. Sendo assim, não significa eu fico passivo na santificação, mas é que somente porque nós estamos unidos a Cristo pela fé e ao Espírito que nós podemos ser santos. Nós somos aperfeiçoados, irmãos, porque estamos em Cristo. Não é porque somos esforçados, diligentes e obedientes. E aqui eu pergunto, vocês percebem a incoerência? Que é começar pela fé, começar pelo Espírito, para depois depender do esforço próprio. Meus irmãos, nós começamos pela fé, nós seguimos pela fé até o fim. E esta fé, ela será aperfeiçoada, ela se tornará operante pelo poder do Espírito de Cristo que nos habita. Amém? Nós estamos meditando no tema vida cristã, começa e continua pela fé. Primeiro, o Espírito nos foi dado pela fé e não pelas obras. Segundo, a vida cristã... Deixa eu só me lembrar aqui. Acabei de falar. A vida cristã não pode ser aperfeiçoada pela carne. E por último, queridos, verso de número 5, Deus continua operando espiritualmente por meio da fé. Deus continua operando espiritualmente por meio da fé. Por fim, Paulo nos questiona assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que vos concede e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a perícope é concluída com mais uma pergunta retórica. E o agir do Espírito
diz Paulo, era evidente entre os Gálatas. Há quem entenda, irmãos, uma vez que os termos concede e opera estão no presente, que havia uma obra carismática, poderosa do Espírito agindo continuamente entre eles. Mas há também a possibilidade de que Paulo esteja simplesmente descrevendo o impacto de seu ministério de pregação nas regiões da Galácia, entre os próprios crentes da Galácia. O ponto principal aqui é: Deus lhes deu o Espírito. E o Espírito e a presença dele se mostraram evidentes pelo poder ou pelas obras poderosas e até mesmo milagres realizados entre eles. No entanto, irmãos, o poder do Espírito entre eles não era devido à observância da lei. Não é porque se submeteram à lei de Moisés, mas porque responderam com fé à pregação do Evangelho. O Espírito agia no meio deles, não como uma recompensa pela obediência, mas como uma reação ao Evangelho que foi recebido entre eles. E aqui, irmãos, a última aplicação. Queridos irmãos, o Espírito é dado e age soberanamente mediante o Evangelho. O Espírito é dado e age soberanamente mediante o Evangelho. Queridos irmãos, nós não podemos manipular o Espírito Santo. Não podemos garantir o seu agir por técnicas, estratégias, barganha, mérito humano. E tem um episódio relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você se lembra de Simão Mago? Lucas diz que um homem chamado Simão costumava praticar feitiçaria. Ouviu a mensagem do Evangelho, foi batizado, professou a fé. Mas o que realmente chamava a atenção de Simão eram os sinais e obras miraculosas que Filipe operava. E em dado momento, irmãos, esse homem cometeu a loucura de oferecer dinheiro aos apóstolos para receber o dom do Espírito. Para que ele fosse capaz, como Filipe e os apóstolos eram, de colocar as mãos sobre as pessoas e essas pessoas receberem o Espírito de Deus. Nós sabemos, queridos, que isso é impossível, obviamente. O Espírito ele não pode ser comprado, manipulado, o que significa que ele também não age entre nós com base no que nós nos propomos a fazer, com base na nossa observância da lei. Pois se o Espírito atua em nosso meio, com base na nossa meritocracia, ele deixa de ser um dom da parte de Deus, ele torna-se uma recompensa à obediência. Mas, meus irmãos, o Espírito está onde o Evangelho é recebido com fé. Então nós não podemos esperar por sua atuação poderosa, salvadora, santificadora, a menos que recebamos a Cristo pela fé. Felizmente, queridos, é que podemos chamá-las assim, mas temos igrejas, em aspas, tratando o Espírito como recompensa por campanha, por voto, por sacrifício financeiro. Nós temos divulgadas aos montes a ideia de que a técnica correta produz a unção. Você já deve ter visto, né? No afã das pessoas de experimentarem, de viverem o extraordinário, elas seguem toda sorte de fórmula, né? Os 7 passos para a bênção, os 5 passos para você receber o Espírito e ser, enfim. Mas é muito fácil criticar somente esses recintos. Mesmo nós, meus irmãos, mesmo os que estão fora desse recinto, correm o mesmo risco de maneiras muito diferentes. Por exemplo, quantas vezes, irmãos, nós acabamos confiando em ambientes mais emocionais, em música, em montar a atmosfera que traga as pessoas a Deus, sem ser pelo Evangelho. Muitos crentes compreendem o Evangelho da graça, mas eles são tentados a pensar que merecem mais do Espírito com base no desempenho espiritual. Meus irmãos, o Espírito Santo não é comprado, ele não é produzido, ele não é herdado, não é manipulado, ele é soberano e ele é um dom da graça de Deus, que é concedido mediante a fé em Cristo. Onde Cristo é fielmente pregado e recebido pela fé, o Espírito age soberanamente e poderosamente. Nós não podemos esperar, meus irmãos, o agir do Espírito. Nem na minha vida,
nem entre nós enquanto igreja, em santificação, iluminando-nos para o conhecimento dele, dando-nos vitória sobre o pecado, serviço, testemunho cristão, a parte da fé no Evangelho. Onde o Evangelho é obscurecido, onde a palavra da verdade é deixada de lado, o Espírito Santo não está presente, o Espírito Santo não está atuando. Por outro lado, onde Cristo é recebido com fé, onde seu Evangelho é recebido, ali o Espírito Santo trabalha poderosamente. Então, irmãos, se estamos no Evangelho, nós devemos esperar e buscar que o Espírito opere poderosa, frequentemente e soberanamente em nós e na nossa igreja. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Oremos nesse momento. Deus bendito, a palavra foi anunciada. Eu peço sinceramente a Deus que esta palavra seja guardada por nós, na nossa mente, no nosso coração. Que nos ajude, Senhor, a compreender mais, a estarmos mais certos e seguros do Teu Evangelho, especialmente do dom bendito do Teu Espírito. Ó Deus, agora recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, recebe os nossos dízimos e ofertas, Pai, que haveremos de entregar diante da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquemos de pé neste momento. Vamos cantar ao Senhor enquanto também trazemos a Ele os nossos dízimos e ofertas neste momento.